Vamos começar, gente? Quem tá com expectativa aí daquilo que Deus vai falar ao nosso coração hoje? Quem tá pronto para receber, sabe? Aquilo que é a porção que Deus vai derramar especial nessa noite. Então, eu quero começar a falar sobre aquilo que a gente já tem comentado um pouco, né? Não vou ser redundante, mas a gente tem falado sobre uma vida com propósito. E aí a gente falou nas últimas lives sobre caráter, que não tem como você, primeiro, né? Não tem como você cumprir o propósito se você não for dirigido por Deus. Quem dirige sua vida é muito importante, mas também você não cumpre propósito se você não tiver um caráter aprovado. Então, isso é muito importante para que o propósito exista e aconteça na sua vida. Mas agora eu quero falar hoje sobre um lugar ao qual a gente precisa pertencer. Então, uma vida com propósito exige de nós um lugar o qual a gente precisa pertencer. Olha que interessante o que diz Efésios 2,19. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Olha o que diz também 1 Timóteo 3,15, falando sobre esse pertencimento. Mas se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Gente, a gente está hoje na penúltima live, então a gente vai fechar algumas lacunas em relação ao nosso propósito, né? Em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas vamos parar para analisar da seguinte forma. Você e eu fomos chamados para pertencer e não somente crer. Não existe um propósito aonde você vive e aonde você cumpre somente pelo fato de você crer. É interessante porque quando a gente olha a própria palavra de Deus, mesmo no perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse, olha o que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Na maioria das vezes a gente associa esse não é bom que o homem esteja só somente relacionado ao relacionamento íntimo. Mas não. Quando Deus ele diz não é bom que o homem esteja só, e por isso Deus ele inicia essa criação aí pela mulher. Depois que o homem é formado, ele traz a mulher para esse convívio, porque nós fomos criados para viver em comunidade. Então, olha que interessante. Quando a gente está vivendo uma vida em Cristo, a primeira coisa que a gente vai precisar entender que para um cumprimento de propósito é necessário viver uma vida em comunidade. Então, nós somos moldados para o companheirismo. Nós somos formados para uma família. Então, você não nasce sem um contexto familiar. Por mais que às vezes você não goste da família que você tem, por mais que a gente existe traumas, existe problemas em relação até mesmo aonde nascemos, mas você nasce numa família. Você tem um contexto familiar. Geneticamente você parece com alguém. Entendeu? Você tem uma linha aí que você segue. Você não é alguém sem nada, você se parece já com alguém. Então você já é formado para estar dentro dessa comunidade. Você foi formado para pertencer e viver em família. Só que nós precisamos entender que se nós somos formados para a família, nenhum de nós pode cumprir o propósito de Deus sozinho, sem ajuda. Então quando a gente diz assim, nós precisamos viver em uma igreja, família, porque a igreja tem essa funcionalidade. Ela não substitui a sua família, mas ela também se forma uma família para você. Ela traz essa imagem para você. Então, a Bíblia, ela nunca apresenta nenhum santo solitário. Então,
existe um discurso agora que tá se soltando, sabe? Aonde eu acredito que Deus tem um propósito, eu creio, mas não é necessário somente você crer. Você só crer não significa que você vai viver o propósito. Então, eu preciso renovar e mudar a minha mentalidade quando eu penso, eu posso me isolar, ou eu não preciso pertencer, eu não preciso fazer parte de nada. Isso é uma mentalidade completamente falida e caída. Porque você precisa pertencer e estar em um lugar. Agora, entenda algo. A Bíblia ela não mostra ninguém que avançou sozinho. Então, a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, e eu quero que você entenda isso hoje. A Bíblia diz que nós fomos ajuntados, nós fomos reunidos, nós fomos edificados, nós fomos tornados membros. A Bíblia fala sobre membro. Então, Cristo é o cabeça, nós somos os membros do corpo. É por isso que quando nós nos unimos, nós nos tornamos o corpo de Cristo. Tem o cabeça, mas existem os membros. Agora, a proposta que o Senhor sempre quis é que todos mantêssemos unidos e nunca divididos. Só que nós vamos precisar batalhar para viver dessa forma, unidos mesmo com todas as nossas diferenças. Então, nós precisamos nos manter juntos. Nós precisamos nos manter combinados. Até porque, deixa eu te falar algo, e eu preciso que você entenda isso com clareza. Nós seremos arrebatados juntos. Então, você não será elevado particularmente. Então, é necessário a gente entender que o nosso propósito, ele está completamente conectado com a unidade do corpo de Cristo. Então, o seu propósito, ele não pode ser cumprido sozinho. Então, embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Então, eu quero que você tenha essa percepção hoje. Seguir a Cristo inclui sim pertencer, não é apenas você criar, eu creio em Deus. Eu creio que Deus tem algo para mim. Mas qual é o seu campo de treinamento? Não faz sentido você viver um propósito sem você ter um treinamento para isso. Então, se você tem algo que você vai viver, se Deus tem algo para a sua vida, qual é o campo de treinamento que você hoje pertence? Qual é a igreja que você está? Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos membros do seu corpo. Agora, eu preciso que você entenda algo. O corpo sobrevive sem um dos membros. Se hoje um membro do meu corpo, ele necrosar, se algum membro do meu corpo hoje adoecer, e ele não quiser, e se ele não querer se reajustar, se querer ser curado, porque entenda, o corpo, a cabeça, existe alguma parte do meu corpo que esteja adoecida, é a minha cabeça que vai começar a receber todo medicamento para cura. Então hoje, se existe algum membro do meu corpo que está adoecido, a cabeça, outras partes que não estão adoecidas vão se unir para que essa parte adoecida seja curada, se regenere, sabe, se levante, porque é assim que o nosso corpo natural é, para que tudo funcione bem. Mas se o corpo, boa noite, pastor Elias, se o corpo hoje, se uma parte do meu membro hoje não quiser ser curado, o meu corpo consegue viver sem um membro. Mas entenda, um membro do meu corpo não consegue viver sem a conexão do corpo. Então, eu queria fazer uma pergunta para você hoje, bem clara, para que você entenda o que eu estou dizendo. Você já viu uma mão andando por aí? Você já viu uma perna andando por aí? Você já viu um pé andando por aí? Nenhuma parte do corpo vive sozinha. Então, existe a base estrutural do corpo, aonde estão os órgãos, aonde está todo o funcionamento central, para que os membros consigam ficar bem. Agora, se uma parte adoece e eu não quero fazer parte desse corpo,
ele facilmente é lançado fora para que o corpo não morra. Tem alguém ainda aí, gente, na live? Tem alguém ainda aí? Diz para mim se você está entendendo o que Deus está ministrando ao nosso coração hoje. Eu posso fazer parte do corpo, mas o corpo consegue viver sem um membro, que sou eu. Agora, eu como membro não consigo ter vida sem o corpo. É por isso que nós precisamos ter consciência de que, eu consigo servir a Deus sozinho, eu consigo servir de casa, eu consigo servir online, eu consigo somente ir quando eu quero, ou eu vou hoje em um lugar, eu vou outro dia em outro lugar, ou eu vou uma vez por ano. Você não sobrevive desse jeito. Você não tem vida desse jeito. Facilmente você vai morrer, você vai ser pego por uma doença, algo vai te contaminar, e eu tô dizendo isso de forma espiritual. Porque muitas das vezes nós conseguimos ficar mortos, vivos, igual ao Walking Dead, sem rumo, sem direção, sem a provisão. O pastor Kim falou muito nisso esse final de semana. Porque a gente consegue, a gente tenta se manter sem pertencer, mas não existe vida sem pertencimento. Então, as suas raízes precisam descer. O seu corpo precisa. Eu preciso estar com o meu braço conectado ao meu corpo, porque senão ele não tem funcionalidade fora do meu corpo. Ele é simplesmente um braço. É simplesmente uma perna. É simplesmente alguma área que vai tentar viver, mas ela não vive por muito tempo. Então, fazer parte não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. Grave essa frase para você nunca mais esquecer. Porque como cristão, você precisa levar pessoas que estão perdidas, pessoas que estão de forma superficial a viverem arraigadas, a viverem aprofundadas. Porque quanto mais profundo você tá, mais fortificado você fica. Quanto mais profundo você tá, mais frutificando você está. Então, você não tem muito tempo de vida fora do corpo. Então, é necessário você ter consciência disso como cristão para conduzir pessoas que estão tentando sobreviver de uma forma que é impossível. Então, eu não posso manter um peixe fora da água. Eu não posso tentar manter um animal selvagem dentro da água. Cada um tem o seu meio de sobrevivência. E o nosso meio de sobrevivência hoje nós estamos em Cristo, mas nós temos uma casa. Nós estamos em Cristo, mas nós temos uma igreja. E deixa eu te falar, amados, é uma igreja, não é várias igrejas. Eu preciso te ajudar falando isso. Você não pertence a vários lugares. Você vive um relacionamento sem compromisso em vários lugares. Assim como existe casais que não querem um compromisso do casamento. Então hoje a nossa humanidade, a nossa geração, a geração dos mais novos, querem viver, querem usufruir de algo que só tem no casamento. Então eles não querem o compromisso, eles não querem a responsabilidade, mas que eles querem usufruir. E hoje nós precisamos vigiar para que a gente não seja esse tipo de pessoa. Aonde nós queremos o que Deus pode dar, mas nós não queremos a responsabilidade de estar em Cristo. Então, se você casou com o Senhor, se você hoje pertence ao Senhor, você precisa também ter a responsabilidade de uma casa. Que lugar é esse? Muito provavelmente você já tem esse lugar. Então, se eu não me adapto, entenda, a uma igreja, se eu não consigo, se em um ano eu estou em um lugar, se no outro ano eu estou em outro lugar, se em um mês eu estou em um lugar, se nada, não é do jeito que eu quero, não é da forma que eu quero, se eu estou simplesmente nessa rotatividade, você já parou para analisar que o problema muito provavelmente não é da igreja, e hoje a igreja é a casa do Senhor. O problema não é a igreja, talvez o problema seja você. Tem alguém ainda aí? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você já parou para analisar que se a igreja é o corpo de Cristo e o corpo não morre,
O corpo não morre, Cristo é o cabeça. E essa base principal está viva. E nós que somos os membros não nos adaptamos. Você já parou para analisar que o problema muito provavelmente não está na igreja, o problema está em nós como membros? Então vamos lá. Se não fere a palavra, amados, o problema é só a falta de adaptação. É igual casamento. Casou, o começo é difícil, mas depois fica de boa. Você conhece tanto que você diz, eu não me arriscaria nunca em terminar a intimidade que eu já tenho para começar outra. Eu tô casada há quase 20 anos. Eu tô junto com meu marido há mais de 24 anos. Eu paro para analisar. Eu não trocaria isso para me relacionar com uma nova pessoa. Começar tudo de novo. É sacrificial para todos os lados. Então, qual é a minha parte? A minha parte é me adaptar. Então, nós precisamos entender por que você precisa hoje da família igreja. E nós falamos muito sobre isso e falaremos até o fim da nossa vida. Igreja é para você pertencer. É família. Pastora, mas eu não concordo, porque, sabe, eu nunca gostei de chamar um pastor de pastor. Então você não pertence a uma igreja. Porque se você vai para qualquer outro lugar, você vai ter que não só chamar de pastor, mas como pai da religião que você vai servir. Então vamos lá. O problema é a falta de adaptação. Então, se tem um pastor, está conduzindo a ovelha. E se sou família igreja, esse lugar vai me curar de todas as deficiências que eu tive na minha família biológica. Então, eu posso sim ser curado se um dia eu tive a deficiência de uma mãe presente. Eu posso sim ser curado se um dia eu tive a deficiência de um pai presente. Eu posso sim ser curado se um dia eu tive a deficiência de um irmão presente. Eu posso sim ser curado se um dia eu não tive família. Se a família me rejeitou, se a família me abandonou, a igreja é esse lugar quando eu permito. Falou bem, amor? Quando eu permito. Pastor Diego tá aqui, deixa uma frase forte para você. Nós fomos adotados, nós fomos enxertados, nós fomos colocados. Não tínhamos direito, não tínhamos parte. Agora, se no processo de adoção uma pessoa me adota, mas eu não aceito a adoção não funciona. Eu não posso amar quem não quer ser amado. Eu não posso abraçar quem não quer ser abraçado. Eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Eu não posso cuidar de quem não quer ser cuidado. Se você for viver um processo de adoção natural, você vai ver que existe até acompanhamento psicológico com ambas as partes para que haja aceitação. Então eu não posso viver o propósito de Deus quando eu não quero me adaptar a esse lugar. Se esse lugar é o lugar que Deus criou para que você comece o seu treinamento e viva aquilo que Deus tem para você. Então por que você precisa de uma igreja família, de uma família igreja? Porque a primeira coisa que você vai começar a entender é que a igreja te identifica como cristão verdadeiro. Então vamos lá. Hoje uma pessoa que ela chega na igreja, nós como pastores, nós como líderes, vamos trabalhar o caráter dessa pessoa para que ela viva o propósito. Assim como o seu pai e sua mãe te conduziram no seu caráter até um certo ponto. Então é hora que o pai e a mãe dá limite dentro de casa. Dentro da igreja também tem limite. Então você aprende limite. Você aprende a se submeter. Você aprende a respeitar não só uma liderança, mas o próximo. Então, a igreja, ela te identifica. Então, hoje, se você hoje pertence a Save, e eu digo isso como uma igreja, porque aqui nós temos pessoas que congregam em várias igrejas. E é sobre isso.
Nós fazemos parte do reino e existe cada polo, digamos assim, cada igreja que está dentro de uma região com uma funcionalidade, com um propósito, que está treinando pessoas para viver o propósito dentro daquele local. Então, hoje, não existe consagração pastoral se a gente não reconhece. Uma pessoa hoje sem caráter, dentro do ambiente que eu congrego, não cresce. Por quê? Porque ali é o campo de treinamento. Então, onde você é forjado, então onde você é treinado. O que lá em Timóteo fala? Como é que é o obreiro? Como o obreiro deve se apresentar? Como uma pessoa que serve deve ser. Ele deve ser aquele que vai ser casado com uma única mulher. Ele é aquele que precisa se apresentar com um caráter aprovado. Então, eu só vivo o propósito quando eu entro dentro desse lugar. Por mais que esse lugar seja difícil, é o lugar que Deus nos conduz para estar. Então, eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico. Então, hoje eu não posso falar assim, eu sou um seguidor de Cristo, se eu não pertenço a um lugar. Então, de onde você é? Quando eu costumo conversar com as pessoas, quando eu costumo estar com as pessoas, eu digo, quantos anos você está nesse lugar? É necessário anos e anos para te treinar. É necessário anos e anos para poder você revelar quem de fato você é. É necessário anos e anos para você poder criar intimidade. É necessário anos e anos. Alguém tem que falar o seu coração. Então eu não posso afirmar que eu sou um seguidor de Cristo só porque eu creio. Eu creio que eu sou um seguidor. Você é crente. Crente acredita. Mas agora, viver propósito é outra coisa. Eu preciso ser comprometido, eu preciso estar. Então a igreja, ela te identifica. A igreja, ela diz assim, essa pessoa está sendo aprovada, um obreiro, uma obreira perfeita. Ela está sendo moldada, ela está sendo trabalhada. Tem fogo, tem purificação, tem santificação. Tem pessoas que vão entrar no seu caminho para poder trabalhar aquilo que você não teve, que vai poder suprir aquilo que você não recebeu. Então a igreja, ela te identifica. Ela vai dizer assim, esse é. Mas também vai dizer, esse não é. Por quê? Porque não consegue persistir e perseverar. Não consegue se entregar. Você lembra daquele jovem rico? Mas eu já fiz tudo que está dentro dos parâmetros, mas então vai lá. Pega tudo que você tem, dá aos pobres. Chega uma hora do nosso chamado, chega uma hora do nosso propósito, que à medida que nós vamos subindo, Deus vai nos provando. Então vamos lá, Abraão. Então leva o seu filho que você tanto queria. Será que você é capaz de entregar aquilo que você mais ama? Será que você é capaz de entregar aquilo que eu mesmo te dei? Será que de fato você confia? Então, a igreja te identifica. A segunda coisa que você vai precisar entender, que como alguém que pertence a um lugar, a uma igreja, a casa do Pai, automaticamente para você viver seu propósito, a igreja, ela te retira do isolamento egoísta. Então, por que eu pertenço a uma igreja? Porque esse lugar, ela te retira do isolamento. Igrejas, ambientes adoecidos te isola. Ambientes saudáveis, igrejas saudáveis. Pastora, mas existe igrejas... Gente, a gente tem que parar de romantizar, né? Estruturalmente, qualquer um pode abrir uma igreja. Agora, saudável. Qual é a igreja escolhida por Deus? Você conhece pastor que é levantado por Deus? Você conhece ambientes que são direcionados por Deus? O teu espírito confirma. Você sente paz, você sente amado, você sente crescimento. Então, a igreja, ela te retira desse lugar de isolamento. Então, por muito tempo você viveu preso, por muito tempo você viveu amarrado, por muito tempo te deixaram de lado. A igreja é o lugar que te tira desse lugar. Então, a igreja local é a sala de aula. Pastora, mas eu não quero estar.
Então você dificilmente vai viver seu propósito. Porque a igreja é a sala de aula que você vai aprender a se relacionar com a família de Deus. Presta atenção. Eu não concordei e eu não gostei de fulano. E se você não gosta de alguém do corpo de Cristo, amado, o que você vai fazer no céu? Amada, o que você vai fazer lá? Qual é a justificativa que você vai dar para Deus dizendo que você não gosta? Se Jesus ama todos, se Jesus aceita todos, para analisar se você está perto de alguém, que esse alguém diz que não gosta de alguém da igreja, já tem alguma coisa errada. Se tem alguém hoje que está falando de igreja, já tem alguma coisa errada. Você precisa sair urgente desse lugar e ir para uma outra religião. Essa é a verdade. Porque se você está em um lugar e você pertence a um lugar, você não fala mal nem do lugar que você está e nem mais de igreja nenhuma. Eu não concordo. Mas o que você está fazendo para ganhar uma para Jesus? Nada. Se você não está fazendo nada para ganhar, também não atrapalha quem está fazendo. Tem alguém aí, gente? Tem alguém aí? Diz para mim se você está entendendo. Teu propósito você não vive isolado. Nunca vai ser do jeito que você quer. Vai ser do jeito que precisa. Então, se eu não entro dentro desse lugar para treinar, se eu não concordo com um lugar, eu não concordo com o que Deus criou. Tem alguma coisa errada, então. Se a criatura não concorda com o Criador, tem alguma coisa estranha. Então você ainda não entrou dentro do lugar aonde Deus é o Criador, nós somos a criatura e nós precisamos obedecer integralmente a sua palavra. Então, se hoje eu não estou dentro do convívio da igreja, eu preciso correr para esse lugar. Porque é esse lugar que me incomoda, que está me fazendo crescer. É esse lugar que está me treinando. Pastora, mas eu não gostei das pessoas que estão. Eu não gostei do que estão fazendo. Você não gosta daquilo que exatamente você é. Psicologicamente falando. A nossa mente rejeita aquilo que somos. Tem alguém aí, gente? Então a igreja hoje, ela precisa ser o local, a sua sala de aula. Outra coisa que eu preciso entender que para eu viver o propósito, a igreja, quando eu pertenço à igreja, a igreja me ajuda a desenvolver os músculos espirituais. Quando você quer desenvolver o seu músculo físico, você vai para um lugar. Você vai para uma academia, aonde tem aparelhos necessários, aonde tem especialistas no assunto, pessoas levantadas para te ajudar a dizer: a forma que você fez está errada. E se você continuar trabalhando o músculo desse jeito, vai dar ruim. Mas se você trabalhar o músculo da forma correta, ele cresce. Presta atenção. A palavra diz que muitas das vezes nós nos exercitamos a fim de trabalhar os nossos músculos, mas os músculos espirituais são bem mais importantes. A Bíblia compara sobre isso. A igreja, ela te ajuda a você ser esticado, o seu músculo precisa crescer. Sabe o que isso fala para mim e para você hoje? 11 anos de save. Fala da maturidade. É o 5 mais o 6. Você consegue se lembrar da palavra que nós recebemos? É a graça de Deus para controlar a besta que existe dentro de você. É você ter o domínio sobre você. Então, você jamais vai chegar à maturidade somente comparecendo aos cultos que você deseja, culto de adoração, ou eu vou só para um culto durante uma vez no mês. Gente, eu tô falando para quem aqui hoje quer viver propósito. Quem não quer viver o propósito vai somente a um culto e vai ser apenas um espectador passivo. Por quê? Porque não é membro, porque não pertence.
porque está simplesmente ali, mas ele ainda não entrou nesse lugar. Só que você vai precisar entender que como uma igreja, como o corpo de Cristo, como alguém que quer viver o propósito, o corpo de Cristo precisa de você. É necessário você entender que o corpo de Cristo precisa de você. Vamos lá, Deus ele tem uma função específica para você na família cristã. E, gente, é você. Você branco, você Gabi, você Bea, você Caroline Colares, você Daisy. Você. Não existe você, Luciana. Não existe ninguém igual a você nessa terra. Por mais que diga que você é parecida com alguém. Você é parecida com fulano, mas não é a mesma pessoa. Você às vezes não acha alguém parecido com alguém, mas não é esse alguém. Porque só existe uma identidade, só existe uma pessoa igual a você. Você mesmo. Igual a você nunca mais terá ninguém. Então você é importante no corpo de Cristo. Quando Deus criou você, você foi escolhida, você foi esculpida, você foi esculpida a dedo. Deus fez você. Então, você não é... Você entenda. Você é único, mas você precisa ser parte. Porque se você não quer fazer, alguém vai fazer. É difícil pra gente entender isso. Parece que a gente não quer aceitar. Eu não queria ser substituível. Se eu não fizer o que Deus me pede para fazer como corpo, como membro que está no corpo ali, alinhado, alguém vai fazer. Então, hoje você precisa se despertar. O que Deus tem para mim? Qual é o meu chamado? Porque o que eu preciso fazer no corpo, na igreja, pertencendo a um lugar, cumprindo um propósito, só eu irei fazer. Ninguém vai fazer igual a mim. E aí, automaticamente, você também vai aprender que você participa na missão de Cristo no mundo. Olha que coisa linda, gente, que enquanto Jesus, ele andou entre os homens, Deus, ele trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Então, você tem um legado que você vai ter que deixar ele. Eu, Kelly, vou precisar deixar um legado. E nós, como corpo, deixaremos algo ainda muito maior. Mas eu vou impactar. Você vai impactar. Então, vamos lá. Jesus impactou a vida dele, o corpo dele, passou pela terra. Ele foi alguém que marcou. Mas quando eu vejo a palavra, eu vejo Dorcas impactando dentro da funcionalidade dela. Então, ela também foi alguém que impactou. Abraão foi alguém que também impactou. Isso como corpo físico. Então, Deus, ele vai nos usar para impactar através do nosso corpo. Então, você está participando já da missão de Cristo no mundo. Então, igual a você não terá mais ninguém. Ninguém vai ser igual a você, mas também você vai precisar viver nessa terra para que as pessoas lembrem o que você fez e o que você deixou. E aí eu preciso, antes da gente finalizar, eu preciso dizer algo muito importante que o corpo, a família igreja faz comigo e com você. A família igreja, ela te impede de retroceder. Eu acho incrível porque hoje eu estava conversando isso mais cedo com meu marido. Eu falo, como igreja, como nós incentivamos alguém a fazer algo para que ela avance, porque não é sobre mim, é sobre o que Deus tem para ela, para que ela avance. Quando ela avança, todos nós avançamos. Então, a igreja, ela tem essa funcionalidade hoje. Nenhum de nós está imune à tentação. E eu diria que uma das tentações mais perigosas é a tentação de desistir. Nenhum de nós está imune a isso. Todos nós estamos suscetíveis a desistir. E aí eu quero terminar essa live hoje com você falando o seguinte.
Qual é a escolha que você vai fazer hoje em relação a uma palavra como essa sobre ser família e igreja? Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e ser membro. Sabe, existe um comprometimento. Frequentadores, eles são espectadores à parte, sabe? Existe essa diferença. Frequentadores são espectadores à parte. E aí, quando eu vejo quem é membro, que já faz parte do corpo, eles se envolvem no ministério. Frequentadores consomem. Os membros contribuem. Frequentadores querem benefícios que a igreja propicia, está proporcionando, sem participar das responsabilidades. Só que eu quero que você tenha consciência. Você se casou com Cristo. Se você o reconheceu como Salvador, você está casado. Quem casa tem aliança. Você hoje não foi chamado para ser como casais que estão vivendo aí fora, que querem viver juntos sem compromisso do casamento. Quem casa, quer casa. Quem casa, tem um lar, tem uma família. Não faz sentido você viver um propósito em Deus sem primeiro você estar dentro de um lar, uma família chamada igreja. Então, eu quero que você tenha essa consciência nessa noite. Nós somos a noiva de Cristo. E se nós somos a noiva de Cristo, você precisa entender quais são as responsabilidades, o compromisso que você tem com Ele. Você não tem um compromisso comigo. Você não tem um compromisso somente com a estrutura. Você tem um compromisso com o Senhor da igreja. Você tem um compromisso com o noivo. Então, se você deseja viver algo grandioso em Deus, corra para esse lugar. Você vai ouvir muitas vozes dizendo que não é para você participar. Você vai ouvir muitas vozes dizendo, você já sofreu tantas decepções, mas quem sabe Deus não está querendo guardar o seu coração, curar ele nessa noite, para que você volte a entrar dentro desse lugar, aonde ele restaura, aonde ele cura, aonde ele transforma. E deixa eu falar para você algo. E nesse lugar você vai encontrar pessoas. Então não seja alguém que não esteja conectado a pessoas. Porque Deus criou pessoas para que a gente venha ter relacionamento. O propósito de Deus sempre foi o relacionamento. Eu quero orar por você. Eu quero que você printe a tela. Eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live, para que elas sejam abençoadas, porque eu creio que Deus está resgatando muitas pessoas perdidas. Pessoas que não querem estar no ambiente de igreja, elas são órfãos. O órfão, ele não quer estar no lugar para pertencer. Ele quer apenas frequentar, porque existe um espírito que atua na terra, dizendo, você não tem paradeiro, você não tem aonde morar, você não tem uma casa, você não tem uma família, mas a palavra em Romanos diz que antes nós éramos escravos, órfãos, mas quando Jesus veio, ele nos redimiu, e hoje nós pertencemos a uma família. Hoje nós temos um habitat, e aonde tem habitat tem hábito. Aonde tem hábito tem casa, aonde tem casa tem família, aonde tem família tem mesa, aonde tem mesa tem comunhão, e aonde tem comunhão tem cura, tem libertação e tem destino, tem futuro. Então eu quero abençoar a sua noite, eu quero orar por você, para que você possa viver agora o melhor tempo da sua vida, vivendo tudo aquilo que o Senhor já tem, entendendo que Ele não se compromete com o seu passado, mas Ele tem uma aliança com o seu futuro. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo mais da Tua palavra. E eu profetizo sobre a vida de cada um que está nessa live, que viverá o melhor tempo das suas vidas, porque viverão o propósito que o Senhor tem. Não há felicidade maior quando recebemos a bênção que vem do Senhor, quando recebemos o chamado que vem do Senhor, quando vivemos aquilo que o Senhor nos chamou para viver, porque aí sim vivemos alegres,
vivemos felizes, vivemos completos, vivemos plenos, porque sabemos que estamos cumprindo exatamente o propósito que o Senhor nos designou para viver. Por isso, Pai, mostra o destino de cada um nessa noite, mostra o futuro de cada um nessa noite, e é dessa forma que nós selamos essa noite, declarando e profetizando que esse ano será o ano de cumprimento de tudo aquilo que o Senhor prometeu. Não importa a quantidade de anos, talvez você tenha recebido 10, 20, 30 anos uma palavra, que o Senhor tenha profetizado sobre você através da vida de alguém. Eu declaro que irá acontecer em nome de Jesus. Um grande beijo, amo vocês, que Deus abençoe a noite de vocês, e sexta-feira nós nos encontraremos para a última live desse mês de março. Um grande beijo, amo vocês, até lá!